Meu nome é Zefa e hoje eu tenho 90 anos. Muita gente que me conhece só vê essa velhinha sorridente, sentada aqui na minha cadeira de balanço, cuidada pela família que me adotou como mãe. Mas quase ninguém sabe o que aconteceu antes disso. Ninguém sabe o peso que carrego quando olho para essa foto aqui. Eu, com 18 anos, segurando uma mala de pano e um papel com o endereço escrito à mão. Foi nesse dia que eu fugi da Bahia. Eu cresci no sertão, minha gente. E quando eu digo sertão, eu não estou falando de história bonita, não. Estou falando de um lugar onde a gente acordava às 4 da manhã para buscar água num poço que secava cada verão. Onde dividir um pedaço de rapadura entre 6 irmãos era luxo. Onde estudar à luz de uma vela significava virar a noite acordada só para não repetir de ano. E a fome? A fome. Hoje eu vejo gente falar, tô com fome, como quem fala qualquer coisa. Mas a fome verdadeira não ronca, não. Ela só dói. Ela dói até você perder a força de chorar. Eu lembro de um dia, eu devia ter uns 11 anos. Minha irmãzinha desmaiou no chão de casa. Não tinha nada para comer, nada. Minha mãe agarrou ela no colo e chorava como se estivesse perdendo mais um filho. Naquele dia eu prometi, eu não vou morrer aqui. Quando comecei a ouvir o povo na vila falar de São Paulo, parecia uma terra de outro mundo. Lá tem trabalho, lá tem comida todo dia, lá a vida é mais justa. Eu escutava aquilo e pensava, será que existe mesmo um lugar assim? Fui juntando umas moedas aqui, umas moedas ali, lavando roupa pro vizinho, ajudando na feira, até conseguir R$50. Era só o dinheiro da passagem, mais nada. E foi aí que eu fiz a coisa que minha mãe nunca me perdoou. Eu não avisei que ia embora. Se eu avisasse, ela não deixava. E eu também não teria coragem. Peguei o ônibus de madrugada. Lembro que as mãos tremiam, o coração parecia que ia sair pela boca. Eu olhei pela janela e vi minha casa ficando pequena. E eu senti uma dor que nunca mais largou de mim. Quando cheguei na rodoviária da Luz, eu pensei, Zefa, você fez a maior besteira da sua vida. Aquele barulho, aquela correria, gente passando para lá e para cá, falando rápido, empurrando, xingando. Eu nunca tinha visto um prédio tão grande. Nunca tinha visto tanta gente diferente. Eu segurava minha malinha com força, porque parecia que iam arrancar ela de mim a qualquer momento. Eu não conhecia ninguém, não sabia para onde ir, e a fome de São Paulo é outra fome. É aquela que mistura medo, solidão e falta de coragem. Fiquei rodando na rodoviária até anoitecer. Tinha medo de sair, medo de ser roubada, medo de ser enganada, medo de existir ali. Quando já estava quase desesperada, sentei num banco e comecei a chorar baixinho. Foi quando uma mulher se aproximou. Tá perdida, menina? Eu só consegui balançar a cabeça. Ela se chamava Dona Ana. Era uma amiga da patroa da mulher que me indicou o endereço lá na Bahia. Ela me deu água, um pão e me levou para a casa dela naquela noite. Eu dormi num colchão no chão, mas foi a melhor noite de sono da minha vida, porque eu estava segura. No dia seguinte, ela me levou até a casa onde eu ia trabalhar. Eu tremia tanto que parei no portão e fiquei alguns segundos sem conseguir apertar a campainha. Quando a dona abriu a porta, eu pensei, ela não vai gostar de mim não, ela vai mandar eu voltar. Mas ela olhou para mim e disse, você deve ser a Zefa. Entra, filha, você deve estar com fome. Naquele momento, eu comecei a chorar na frente dela mesmo. Ela me abraçou. Aquele foi o primeiro abraço de acolhimento que eu recebi fora da Bahia. Comecei a trabalhar ali. No início, tudo era assustador. A máquina de lavar parecia um bicho. O fogão era moderno demais. Eu tinha medo de quebrar tudo. E São Paulo era violenta, barulhenta, gigante. No meu primeiro mês me perdi 3 vezes. Peguei ônibus errado, fui parar do outro lado da cidade. Fiquei desesperada achando que nunca mais ia achar o caminho de volta. Mas aquela família, eles me trataram como gente.
O seu Alberto me ensinou a ler jornal. A dona Cecília me ensinou a cozinhar coisa que eu nem sabia pronunciar. E o menininho? O João. Quando eu cheguei, ele tinha só 8 meses. Ele agarrava meu dedo com aquela mãozinha tipitita e eu sentia uma coisa tão forte, tão bonita, que doía. Porque eu lembrava dos meus irmãos lá na Bahia, passando as mesmas dificuldades que eu deixei para trás. E ainda assim, eu ficava, porque eu precisava construir uma vida. Eu precisava mandar dinheiro para eles. E eu mandava, todo mês, durante décadas. Mas não pense que foi fácil, não. Não! Eu chorei muito escondido. Tinha noite que eu olhava para o teto e pensava: Zefa, será que você escolheu certo? E no dia seguinte, eu acordava, cuidava do João, arrumava a casa e a vida seguia. Com o tempo, os anos foram passando. O João cresceu, virou adolescente, virou adulto, casou, teve filhos e os filhos dele me chamavam de vó. E naquela casa eu não era empregada, eu era família. Eles registraram minha carteira nos anos em que ninguém registrava ninguém. Pagaram meus direitos certinho, me deram um quarto só meu, coisa que eu nunca tive na vida. E quando fiz 80 anos, foi o João, aquele bebê que eu segurei no colo, quem disse: agora é minha vez de cuidar de você. Hoje eu tenho 90 anos. Olho para trás e penso: valeu a pena? Valeu. Mas foi fácil? Menino, fácil nunca foi. E quem disser que foi tá mentindo. Essa menina da foto aqui, ela tinha muito medo, mas ela tinha coragem também. E esse é o segredo que eu quero deixar para vocês. Coragem não é viver sem medo. Coragem é ir mesmo tremendo. Se vocês quiserem que eu conte mais, comenta aí, parte 2 Mãe Zefa, que aí eu conto como foi criar um menino branco sendo preta e tudo que o povo fingia que não via naquela época. Obrigada, viu? Obrigada por escutar a história dessa velhinha aqui. Nem tudo que eu vivi foi bonito, mas tudo me trouxe até aqui. E saber que alguém aí do outro lado parou uns minutinhos para me ouvir, isso aquece meu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se quiser ouvir mais das minhas memórias, é só pedir. Obrigada de verdade.